Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou neurocirurgião do consultório Neuromogi, Mogi das Cruzes. Hoje a gente vai responder uma pergunta que uma paciente minha fez e algumas outras já tinham feito anteriormente, que é o que fazer quando um paciente tem uma crise convulsiva? Essa é uma dúvida muito perguntada para os pacientes, principalmente familiares de quem tem epilepsia. A epilepsia é uma doença que acomete muitas crianças, alguns adultos, e tem algumas distribuições ao longo da vida. Normalmente na infância elas podem aparecer logo após o nascimento ou até tão tardiamente quanto 3 a 5 anos, continuarem por volta até dos 9, 10 anos, terem uma curva de melhora das crises em que muitos pacientes tiram as medicações e por volta da adolescência e início da idade adulta essas crises podem voltar. Normalmente o paciente que teve as crises na infância tem uma tendência maior a ter crises convulsivas na idade adulta, sendo o paciente que a gente chama de epilético e que vai precisar de tratamento provavelmente para o resto da sua vida. O mais importante do paciente com epilepsia é nunca deixar o tratamento médico de lado. A epilepsia é uma doença séria, uma doença que envolve uma grande adesão ao tratamento por parte do paciente e da sua família, envolve, infelizmente, algumas adequações, principalmente a abolição do hábito de bebidas alcoólicas e algumas outras medicações, principalmente porque, em associação com alguns remédios, os anticonvulsivos perdem a potência, fazendo com que esses pacientes tenham maior suscetibilidade às crises convulsivas. Além disso, da parte do médico, é importante que ele entenda que um paciente com crises convulsivas, a importância é medicar o paciente da melhor forma possível, identificando qual é o padrão de crise dele, para que você possa adotar a melhor medicação ou, eventualmente, até associação de medicações. Uma vez que as crises convulsivas estão estabilizadas, ou seja, que você conseguiu atingir uma quantidade mínima de medicações, de drogas, que a gente lança a mão para fazer o controle, é importante fazer a medida pelo menos 2 vezes ao ano, de como está essa medicação no sangue, ou seja, o paciente tem que fazer um controle pelo menos 2 vezes por ano do nível sérico das medicações no sangue, porque esse paciente pode estar sujeito a um risco de crise convulsiva, uma vez que as medicações podem não estar dentro de um nível terapêutico, que a gente chama. Ou seja, o paciente, apesar de não ter crises, ele pode estar com subdose da medicação, fazendo com que ele se exponha ao risco de uma crise convulsiva em situações cotidianas da vida diária que podem fazer com que ele, inclusive, se envolva em acidentes ou até cause acidentes. Respondendo à pergunta, o que fazer com o paciente que tem crise convulsiva? O mais importante é sempre que alguém peça ajuda para que esse atendimento aconteça da forma mais rápida e breve possível. O paciente com crise convulsiva, todo paciente tem que ser referenciado para atendimento no hospital, para adoção de medidas imediatas da cessação das crises, seja ela medicamentosa, seja ela identificando potenciais causadores das crises convulsivas, por exemplo, a baixa do açúcar no sangue, a eventual desidratação, a eventual alteração infecciosa ou metabólica dos pacientes de mais idade. Enfim, é extremamente importante que esse paciente seja encaminhado para a unidade de saúde. Num paciente que entrou em crise convulsiva na sua frente, o que você pode fazer para ajudar esse paciente? São 4 grandes medidas que sempre devem ser lembradas. A primeira é que o paciente, quando ele tem a crise convulsiva, você tem que pedir ajuda, peça para que alguém se encarregue dessa questão de acionar o serviço de urgência para levar esse paciente para um hospital. A segunda medida é proteger a cabeça do paciente, uma vez que ela pode, numa situação de crise, ficar batendo contra algum anteparo, ou seja, proteger a cabeça desse paciente com algo acolchoado para que ele não tenha traumas cranianos ou cortes secundários à crise convulsiva. A terceira situação é deitar o paciente de lado, lateralizar o paciente para que você deixe ele numa situação de vômitos ou de intensa cialorreia, ou seja, quando ele baba bastante, que ele não tenha a broncoaspiração ou até que se engasgue, fazendo com que tenha uma parada respiratória. E antes disso acontecer, obviamente, a extensão do queixo do paciente, a extensão da cabeça, é uma manobra importante que assegura a pervividade das vias aéreas, ou seja, por mais que o paciente esteja convulsionando, não tem nenhuma situação que obstrui a entrada do ar para os pulmões. É uma coisa também que muitos pacientes me falam, que eu coloquei o dedo na boca do paciente convulsionando para ele não engasgar com a própria língua. Isso nunca é necessário. Um paciente com crise convulsiva
pode morder a ponto de causar uma injúria muito grave em qualquer parte do corpo colocada na boca do paciente, ou seja, se você colocar a mão, se você colocar o punho, enfim, é uma situação que pode fazer com que a pessoa que fizer isso tenha algum grau de injúria muito grave por conta disso. Então, não é uma situação que tenha que ser praticada em qualquer paciente com crise convulsiva. Chame ajuda, lateralize o paciente, estenda a cabeça e proteja o paciente para que ele não tenha nenhum impacto maior. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema. Deixe seus comentários no @Neuromogi no Instagram e no Neuromogi no Facebook e no YouTube. Até mais. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.